Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus essa manhã, primeiramente pela minha família, esposa, meus filhos, agradecer a Deus pelo meu trabalho e, enfim, pela coroa da vida eterna que o Senhor me oferece. Se eu for assim, firme e fiel até o fim da minha vida, agradecer a Deus também por esse dia que o Senhor tem me despertado e mais uma vez me pondo de pé na sua presença, com a minha parte espiritual em dia, graças a Deus. Quero agradecer a Deus também de todo o meu coração, que fiz um voto na presença de Deus em favor do meu filho, o meu mais velho. Ele estava tirando a habilitação e tinha algumas dificuldades, irmãos, e ele trabalha no período integral e não tinha tempo, e o meu trabalho também não coincidia em ajudar ele. E a única maneira que encontrei de ajudar foi fazendo uma oração e um voto a Deus. E assim eu fiz, irmãos. E eu agradeço a Deus por quanto essa semana que se passou, o Senhor tem dado mais essa vitória para nós. E meu filho se encontra habilitado. E eu estou aqui pagando esse voto na presença de Deus. Quero agradecer a Deus também, irmãos, por quanto recebi um compromisso há uns meses atrás. E foi direto de uma mãe que queria que eu ensinasse a filha dela, que estava parada na música. E aquilo doeu muito meu coração. Porquanto passei por essa situação também, muitos e muitos anos atrás. Eu queria aprender a música e nada entrava na minha cabeça, até que o Senhor fez uma grande obra na minha vida e aqui eu estou como músico. E eu agarrei aquela situação para mim e falei, em nome do Senhor Jesus, nós vamos entrar junto nessa. E hoje eu estou tendo esse prazer de agradecer a Deus, porque ela está tocando no meio de nós hoje, nos músicos. Estou muito feliz e fiz um voto com o Senhor. E eu estou pagando esse voto também nesse momento. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Quero contar um testemunho que Deus fez na minha vida. No mês de dezembro, um projeto que eu participava, ele encerrou e praticamente a gente ficou desempregado nesse período. E aí em dezembro eu decidi viajar com a minha esposa, visitar os parentes. Minha mãe mora em Minas, outra irmã mora numa fazenda em Goiás, e nós fomos. Visitei Minas. Quando fui para Goiás, uma cidade antes de chegar na minha cidade, o carro quebrou. Vou contar toda essa história para vocês entenderem a pavimentação que Deus fez na minha vida, que muitas vezes nós não entendemos. E o carro quebrou e eu fiquei muito angustiado naquele momento, muito chateado, porque a gente, quando faz uma viagem longa, você faz todos os preparativos, você manda o carro para revisão, tudo, mas aconteceu. E o carro foi guinchado até essa próxima cidade, ficou uns 3 dias ali, e eu fui para a fazenda. Depois o carro ficou pronto, eu fui na cidade, busquei o carro, tive que mandar buscar uma peça, vim aqui de São Paulo para lá, e busquei o carro para ir para a fazenda. Isso já era à noite, e quando você chega na zona rural, nenhum sinal pega de telefone. E aí, com esse carro já vindo da oficina, eu passando no meio de um barro, o carro estava escorregando bastante, e o carro, de repente, ele parou novamente. O carro tinha acabado de sair da oficina. E num escuro total, eu desci do carro, eu não conseguia ver um passo, não conseguia ver a minha mão. E aquilo ali, no meio daquela escuridão total, eu olhei para Deus e falei, Senhor, foi isso que o Senhor fez? Glória a Deus. De deixar totalmente aqui nessa escuridão. E Deus foi confortando, eu comecei a glorificar a Deus ali, Glória a Deus. Mas com o coração muito angustiado. E aí, passado um tempo, a gente conseguiu sair de Goiás, voltamos para a nossa cidade, voltamos aqui para Barueri. E assim, no meio dessa pavimentação que Deus foi construindo,
a gente não entende, a gente começa a reclamar das coisas de Deus, não entende o que Deus realmente quer fazer, porque muitas vezes a estrada que Deus quer pavimentar, ela está esburacada, muitas vezes falta sinalização, falta limite, e espiritualmente falando isso com relação à nossa vida. E eu pensei, eu vou vender esse carro. Eu coloquei um anúncio assim que eu voltei lá de Goiás para a venda desse automóvel. E fiquei 5 meses ali e nenhuma negociação deu certo. Quando chegou no mês de junho, eu estava quase desistindo já desse carro, inclusive de vendê-lo, de retirar. Aí aparece uma pessoa de Ribeirão Preto, mandou uma mensagem e queria ver o carro, ou seja, ele teria que sair de lá, vir até Barueri para dar uma olhada. Ele veio com um mecânico. Quando ele olhou esse carro e o mecânico começou a olhar todos os detalhes, o mecânico colocou também 1001 defeitos. Colocou que aquele câmbio do carro estava já nos finalmente e negou para essa pessoa para adquirir esse carro. E a angústia da gente só vai aumentando, a gente não entende no meio desse processo todo, só que em toda essa dificuldade Deus faz com que a gente se aproxime mais dele, que a gente passe a jejuar mais, para que a gente passe a orar mais, buscar mais, e Deus vai trabalhando, Deus vai moldando a nossa vida ali, para que essa estrada seja bem pavimentada. Assim que houve no mesmo dia essa negativa, que eu praticamente estava desistindo de fazer negócio com esse carro, eu liguei numa loja em São Paulo que tinha um carro que eu queria, e ele falou, vem aqui para me dar uma olhada. Eu levei esse carro lá, o mecânico olhou, todo mundo olhou, e para a glória de Deus, ninguém colocou nenhum defeito, e o negócio foi feito. Glória a Deus. E um carro muito melhor, muito mais novo, ainda tive retorno financeiro nessa troca. Glória a Deus. E aí onde a gente começa a ver o agir de Deus. Glória a Deus. Depois disso, eu trouxe até um bloquinho para anotar, que eu vou comentar um detalhe. E todo mundo vai se lembrar disso. No dia 4 de julho, às 10 horas da manhã, o irmão Rodrigo estava pregando. Quem se lembra quando o irmão Rodrigo falou, é amanhã? Glória a Deus. E ele falou assim, é amanhã a tua vida vai ser transformada. Glória a Deus. E ele ainda acrescentou um detalhe. É amanhã. E amanhã não é uma metáfora. Glória a Deus. Ele ainda acrescentou. Amanhã eu tomo a tua mão. Glória a Deus. E faço. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tomo a tua mão e faço abrir um portão na tua vida. Glória a Deus. E Deus falou, eu tomei posse dessa palavra. Glória a Deus. Estava 6 meses desempregado. O problema do carro Deus tinha resolvido. E estava no finalmente dessa pavimentação. Uma renovação espiritual. Um trabalhar de Deus, um moldar de Deus. Naquele outro dia, conforme a palavra, uma pessoa muito influente, um grande empresário, um dos maiores empresários do Brasil, com quem eu já havia trabalhado, me chamou no outro dia, exatamente conforme a palavra, e ele me falou assim, eu estou te indicando para você assumir uma pasta numa prefeitura de uma cidade vizinha. Glória a Deus. E Deus fez a obra, e uma grande obra na minha vida. Glória a Deus. E por isso eu estou aqui contando esse testemunho. Glória a E o Deus. que o nome do nosso Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai te meter? Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Sou agradecida a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto da Irmandade. Estava muito saudade. Meu esposo passou mal, uns 40 dias enfermo, então ficamos presos em casa. Também quero agradecer a Deus por 2 votos que eu fiz.
Meu filho, minha nora, meu neto de 20 anos, minha neta de 10 anos, todos pegaram o convite. Então foi uma grande aflição. Junto meu esposo também enfermo. Passei uns dias muito angustiada. E fiz um voto que se Deus fosse com meus filhos, minha família, eu agradeceria a Deus. Estou pagando esse voto, que eles estão bem, estão viajando. Não tenho palavra para agradecer a Deus pela minha grande misericórdia. E agradecer a Irmandade também, que foi anunciado aqui. E os irmãos, as irmãs oraram. Deus abençoe cada um. Que Deus multiplique em bênção e saúde para todos vocês e a família. E também outro voto, um casal que eu amo muito. Mais de 40 anos a gente tem amizade. E o esposo da irmã ficou mal, ficou 15 dias entubado. E eu fiz um voto, eu levantava de madrugada para orar. E fiz um voto que se Deus fosse com aquele casal, com aquele irmão, que eu agradeceria, pagava esse voto também. Glória. Ontem Deus preparou, eu e meu esposo fomos visitar ele. Ele está muito bem, está caindo, tendo queda de cabelo, mas está bem, em outras partes. E ele contou também, nesses 15 dias que ele ficou entubado, muitas assim, as coisas de Deus inefáveis que Deus mostrou para ele lá na UTI. E, na verdade, eu fui visitar e saí visitada. Porquanto o Senhor mostrou para ele muitas obras, muitas coisas lindas. E muitos que está para vir, irmãos, sobre a investida maligna contra nós que buscamos a Deus. Então, eu aprendi muito nisso com ele. Por isso que eu falo que eu fui visitar e saí visitada. Então, por isso, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor ouviu o meu clamor. E agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O irmão Léo testemunhando, o irmão ficará encerrada a liberdade. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, em rápidas palavras, agradeço a Deus que no dia 14 agora, minha querida avó completou 70 anos de idade. E é um motivo de agradecer porque há 13 anos atrás, Deus permitiu que ela tivesse um AVC e os médicos disseram que ela tinha 30% de chance de sobreviver. Então a nossa família ficou bem aflita, todos ficaram preocupados e tristes, porque inclusive foi no Dia dos Pais que ela teve esse AVC. Então meu avô ficou arrasado, perdeu o chão dele e a igreja inteira orou. Assim como falava na palavra, né, Pedro na prisão, a igreja acabou orando por ela e Deus acabou livrando. Foi contra os médicos, porque Deus é o médico dos médicos, e acabou devolvendo a vida para ela, e hoje ela está firme e forte, melhor do que antes. E esse é o motivo de agradecer a Deus hoje. Peço a Irmandade que oreis a Deus por mim, para que melhor eu possa servir a Deus na terra. E nas minhas orações orarei por todos vocês também. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer pelas bênçãos que Deus também concedido. Estou muito grato. Eu tinha um terreno lá em Minas Gerais, lá em Itapeba, e muitos anos sem negócio amarrado, não andava. E eu falei assim para minha esposa, vamos vender aquilo ali, há muitos anos. Aí uma vez eu vim aqui na igreja aqui, vim buscar a palavra, né? Deus até falou na boca do irmão que Deus estava entrando com uma providência numa causa. E ali Deus entrou com providência, eu vendi lá, né? E vendi lá e Deus, irmão. E eu estava sem condições nenhuma, Deus começou a me abençoar. Aí através de lá, Deus abençoou. Deus me abençoou para mim comprar um terreno em Porto Seguro, perto do aeroporto. Ali, num lugar bem nobre, um lugar bem mais rico. Deus me abençoou ali, irmão. E Deus me abençoou ali, comprei ali, investi o dinheiro lá, né? Vendi aqui, porque lá é lugar de praia, lugar bonito, perto de tudo, né? E eu comprei um terreno lá. Eu pedindo para Deus que eu quero construir lá, passar o resto da minha vida para lá, né? E pelas bênçãos que aqui, irmão, nessa obra aqui, eu conheço essa obra aqui na fundação, irmão. Eu trabalhava junto com o Sr. Samuel Trevisan,
É uma benção aquele homem, né? É uma benção. Eu trabalhei muitos anos aqui em Alphaville com ele. 16 anos que eu trabalhei junto com ele aqui, nessa obra aqui. Eu quero agradecer por tudo, né, que Deus teve feito na minha vida, né? E eu tinha vendido um carro, irmão, e eu me arrependi tanto quando eu tinha um carro novo aí, eu me arrependi tanto, eu falei para minha mulher, eu vou lá em Alphaville vender esse carro. E que eu tenho, que se você quiser investir o dinheiro para a gente construir lá, eu vendo o carro. Eu fui vender o carro, irmão. Eu fui vender o carro e eu fiquei assim, mas rapaz, então como é que eu vou assim congregar? Como é que eu vou assim para a casa de Deus congregar? Porque a pé não dá para ir e de ônibus não dá. Aí, irmão, eu mandei tanto, aí Deus me preparou, irmão, um carro 2018, aí isso aí foi, aí Deus me deu essas bênçãos todas. Que Deus seja louvado. Amém.